Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite! Está no ar, pela Web TV Play, o programa Conversa Fora. Pais se separam, é como se ele se partisse também. Uma espécie de uma relação de amigo com romance. Boa noite! Seja muito bem-vindo ao programa Conversa Fora, da Web TV Play. Hoje, dia 19 de novembro de 2019, vamos conversar sobre psicologia. E eu particularmente sou um apaixonado pelo assunto, assim como também a filosofia. E eu amo o autoconhecimento, porque eu vejo que é através dele que podemos nos transformar em seres humanos melhores. Talvez em até seres mais humanos. E a busca pelo autoconhecimento nos dá condições de também transformar o mundo em um lugar melhor. E quando tratamos desse assunto, tanto de filosofia quanto de psicologia, precisamos levar muito a sério. Então eu agradeço a sua presença, agradeço a sua participação, fico feliz pela sua audiência e também peço que, se você quiser compartilhar esse link com outras pessoas para que possam acessar a nossa conversa, eu agradeço. Hoje conversaremos com Rosane. A Rosane, ela é uma psicóloga especialista em Jung, porém eu vou pedir ajuda para o texto, porque o currículo dela é grande. Então, vou ler para vocês. Então é o seguinte, a Rosane, ela é psicóloga clínica, ela é membro analista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e da International Association for Analytical Psychology, sediada na Suíça. Ela é membro fundadora do Núcleo Jungiano de Florianópolis e também é coordenadora do programa Semeando Clínica, para o fomento de pesquisa e clínica em psicologia. Então, nesse início, dou as boas-vindas a Rosane, seja muito bem-vinda, é uma grande honra ter alguém com tantos conhecimentos e para mim é um enorme prazer tê-la aqui. Muito bem-vinda. O prazer é todo meu de participar de um programa de difusão do conhecimento assim tão amplo. É muito importante para nós que somos da ciência, dos consultórios, né, dos nossos espaços reduzidos, poder levar um pouco do estudo, do conhecimento que a gente amealha durante tantos anos. É uma carreira que exige muito estudo, muito preparo, muito trabalho pessoal e a gente navega em águas que a maioria das pessoas não tem o tempo, né? E a possibilidade de estar em águas tão profundas como complexas, né? Como nós dessa área. Então Sim. É sempre importante trazer os nossos peixes das profundezas para mostrar para as pessoas como é que funciona. E a você, espectador, que está nos vendo, que está nos ouvindo, você já sabe o propósito do programa: levar o autoconhecimento para que você possa viver melhor. E a busca pela psicologia no programa Conversa Fora se dá porque a psique humana é um profundo mistério. Quanto mais a gente acredita que sabe um pouquinho, a vida ainda está por ser feita. E sempre encontramos novos elementos que ainda não conhecemos. Por mais que a gente se conheça, a vida mostra que a gente ainda tem muito a se conhecer. E para que vocês possam saber, a proposta da Rosane aqui é a gente poder ter 3 programas. Neste primeiro, falaremos sobre a história da psicologia, até o conhecimento, até o encontro de Freud e Jung, 2 dos maiores psicanalistas da história. No segundo programa, conversaremos também sobre como foi esse contato desses 2 grandes seres humanos. E no terceiro, falaremos objetivamente sobre a maneira junguiana de entender a psique humana. E eu sou apaixonado por psicologia porque muito nos ajuda a gente poder se conhecer, resolver os nossos conflitos e também ajudar os nossos amigos e pessoas amadas a também terem os seus próprios problemas resolvidos.
Então, como sou fã dessa área, Rosane, inicio com a primeira pergunta, para a gente poder entender um pouquinho da psicologia. Tu podes contar pra gente como é que começou, quais são os primórdios da psicologia, como é que iniciou-se esse processo dentro do que você estudou? Eu vou fazer uma tentativa aproximada de resumir essa ópera gigantesca. É um desafio. Né? Mas é interessante a gente pensar sobre a psicologia, que é uma ciência de estudo, né? Logos, da psique. Então, psique em grego é alma. Quem são esses cientistas da alma na história dos tempos? Porque a psicologia não começa no século XIX, no século XVIII, né? A psicologia começa no início da história da humanidade, quando os homens começam a se agrupar e surgem os xamãs. Os xamãs foram os primeiros curadores da alma. Para o homem primitivo, alma, espírito, natureza e corpo eram uma coisa só. Então, quando alguém adoecia, era porque a alma tinha escapado, a alma tinha fugido. E todos os rituais primitivos, eles contam a história do resgate da alma, de como é que essa alma volta para o corpo e se encaixa no corpo. Sabe, Suzane, até aproveito para me ver, enquanto falavas, que em muitas culturas de toda a antiguidade e até atuais, praticamente em todas se considera essa ideia de uma tal de reencarnação, né? Como se a alma habitasse vários corpos. Então, os xamãs, eles acreditavam nisso? Seria algo nesse sentido? Olha, não se tem, porque a tradição era absolutamente não escrita na antiguidade. Então, nós temos ritos que herdamos de povos ainda que funcionam nesse dinamismo. Sim. E nesses ritos, de um modo geral, o xamã ele sopra fumaça, eles fazem uma referência ao nous, ao espírito, ao retorno daquele sopro que às vezes escapa. Né? Quando você fala em nous, seria o nous de Platão, a ideia da razão, do... Consegue explicar rapidamente para o nosso espírito? Tá. Né? O espírito não é a alma, então? O espírito é diferente, nessa linha de pensamento? É diferente da alma. Consegue explicar para nós um pouquinho essa diferença? Não de cara. Eu vou devagarinho. Tá bom. Eu vou perguntando. Eu espero conseguir chegar lá mais para frente. Tá bem. Mas assim, porque senão a gente abre uma vertente aqui que a gente vai embora nisso e perdemos o foco do programa. Então, os xamãs lá nos tempos primitivos, nas tribos primitivas, trazendo esse encaixe da alma. Posteriormente, né, na história da humanidade, vieram as religiões de todo tipo. A função do sacerdote era justamente curar. E a cura não era voltada para o corpo. A cura iniciava com essa delicadeza de sondar os sonhos, de saber o que a pessoa imaginava, o que ela fantasiava, quais eram os elementos dos sonhos, para que fossem identificados os aspectos míticos que perturbavam aquela pessoa. E o trabalho de cura de todas as doenças passava por esse cuidado com a alma. Então, na Grécia Antiga, tinham os templos dedicados a um deus que era, na verdade, um semideus chamado Asclépio, conhecido posteriormente como Esculápio, que era uma entidade curadora.
cuja representação era com um bastão, com aquela serpente que se enrola no bastão. Tem alguns cursos, né, que tem a medicina, não é? É o curso da Olha medicina. só! A medicina usa o cajado, Do Deus o bastão que cura. de Esculápio, né, ou de Olha. Asclépio. E nesses templos de Asclépio, as ruínas mostram que eles tinham lugares para que as pessoas dormissem e sonhassem. Tinha lugar das serpentes, né, o contato com as serpentes, tinham figuras mitológicas como quadros, gravuras, que as pessoas passavam por corredores imensos e aí quando elas olhavam para uma daquelas figuras, então tinham os observadores, os sacerdotes que ficavam observando e aquela pessoa parou na frente do mito de Afrodite, ou parou na frente do herói Hércules. Nossa. Então, aquelas figuras arquetípicas davam para os sacerdotes a ideia do que é que angustiava aquele indivíduo. E o trabalho todo... Como se fosse um hospital da alma, digamos assim. Eram enormes os templos. Nesses templos tinha anfiteatro, porque a música e o teatro faziam parte da cura. Ai, maravilhoso, né? Nossa. Nos Hoje hospitais. existem ciências, né, que curam com sons, que curam com imagens, né? Mas foi transformada numa ciência, digamos assim, né? Mas E já tinha naquela época, naquela olha, época, que refinamento, e né? dentro de uma sofisticação, porque as construções dos anfiteatros, com aquela acústica perfeita. Nossa, tecnologia, né? A gente às vezes acha que antigamente não tinha tecnologia. A gente acha que eles eram primitivos, Muitas né? vezes. Será? Mas, Bom questionar. pois é. Esse trabalho, então, nesses templos, ele contemplava o esporte também, né? Era o ser humano visto de uma forma integral. Com o passar dos séculos, muitos séculos, as religiões novamente tomando esse espaço, os sacerdotes das diversas religiões ocupando o espaço de promover a ligação ou a religação, porque religião é religare, né? A religação do indivíduo com o seu ser superior, né? Seu eu superior, digamos assim, a sua versão mais humana, digamos? Em psicologia analítica nós chamamos de self, né? É o nosso si mesmo, é o nosso eu verdadeiro. Ele Então, seria relativo a nous, psique ou soma? a psique. A psique. O self seria psique. Seria o arquétipo central da nossa psique e também o arquétipo da totalidade da nossa psique. O self, ele é um arquétipo que ele é o círculo da totalidade que engloba o todo e ele é o ponto central dentro do círculo. Às vezes muito grandioso, às vezes diminuto, porém fundamental como eixo. E eu quero aproveitar e pedir para os nossos espectadores fazerem perguntas, questionarem a Rosane, aproveitarem todo esse conhecimento que temos aqui, a oportunidade de sugarmos o máximo e aprendermos muito com essa grande profissional. Então, Rosane, pode continuar. Perguntar é muito bom. Perguntar, né? O ponto de interrogação já é no formato da serpente também, a serpente da sabedoria, porque toda a sabedoria, ela parte da dúvida. Quando nós temos certezas, a gente não está bebendo da fonte da sabedoria. A sabedoria, ela é feita do questionamento, assim como a ciência. Né? A ciência, ela parte do princípio em que a gente precisa questionar, duvidar sempre. Né? Até o princípio da humildade, né? Humildade é você sempre considerar que não sabe tudo e sempre considerar que o outro pode ter algo a te ensinar. Sempre. Que o oposto da humildade é a arrogância. Ninguém pode te ensinar nada e a vida não tem mais o que te ensinar. Então, tu já chegou no teu limite máximo, então, não, né?
para que continuar vivendo? Na psicologia, devemos esse conceito a Freud, existe a ideia do narcisismo secundário, que é a posição que a pessoa fica de ser dona da verdade, né? Então, eu me fecho no meu mundo, eu me basto, eu conheço tudo, eu não preciso de mais nada. Né? Essa é a posição mais perigosa para a nossa psique. Por isso que todas as escolas de sabedoria partem da ideia da quebra desse narcisismo. Eles não usam com essas palavras palavras são da ciência psicológica, mas todas as religiões ensinam a humildade como um primeiro passo, as escolas de sabedoria, as escolas esotéricas, né? O primeiro passo do iniciado é a humildade, é o curvar-se, né? E como é que foi depois começaram a entrar as religiões, não tinham os xamãs, depois tinham os sacerdotes, e como é que isso foi se transformando em psicologia? Na Idade Média, tinha um grupo que começou a questionar o poder das religiões para fazer essa ligação. Eram os alquimistas, também chamados filósofos, né? Da onde a pedra filosofal é chamada lápis philosophorum, né? Os alquimistas... Seria a pedra da sabedoria, digamos assim, né? A pedra filosofal era o ponto de partida da obra do alquimista. O Jung, muitos anos depois, né? Ele pegou os registros dos antigos alquimistas da Idade Média e pesquisando, analisando o estudo, fazendo o estudo daquela simbólica, ele compreendeu que os alquimistas já faziam uma proposta de trabalho psicoterápico, que o caldeirão, aquele atanor do alquimista, já era o campo aonde a substância da alma ia ser colocada para viver a transformação. Então, as transformações, as etapas, as fases da alquimia contam a história da nossa transformação, das etapas de transformação da nossa psique. O Platão, até onde eu pude estudar, ele falava no homem de ouro, né? Só que esse ouro não seria um ouro externo, seria um ouro interno. E o ouro como se fosse até um sol, onde você consegue dissipar as trevas interiores. Trevas são os medos, tormentos, angústias, problemas mesmo que você tem, né? E a alquimia talvez tratava disso, então, de ajudar o homem a se transformar em ouro. Os alquimistas resgatam, né, da filosofia e de toda a herança da simbólica, da mitologia, do estudo da astrologia, os elementos da química associados aos planetas, e eles propõem um trabalho onde o alquimista passa por uma transformação. Então, a obra inicia com todo aquele conhecimento muito bonito, vamos atrás do elixir da vida eterna, né, da longa vida, vamos atrás da pedra filosofal, que vai transformar tudo em que ela tocar em ouro. E nessa busca, a primeira etapa termina com a obra em negro, que eles chamavam anigredo. Anigredo é aquele momento em que tudo que foi colocado no caldeirão apodrece, fica escuro, parece que estragou. E muitos alquimistas jogavam fora aquele material que estava dentro do vaso alquímico, né, do atanor. Estaria estragado na tristeza, na lástima de tantos anos, de tanto empenho, de tanta dedicação, serem jogados fora, porque tinha supostamente estragado. Mas aquele alquimista que aguentava a frustração e mantinha a conexão com aquela substância. E entendia que aquela sombra toda fazia parte do processo. Então, via a obra se transformar na albedo,
aí ficava branco. E toda a substância, toda essa etapa, ela é bem mais complicada do que isso que eu estou explicando, mas toda essa etapa também colocava o alquimista num risco, porque no início ele tinha que se confrontar com a própria sombra, com as coisas podres, com as coisas feias dentro dele. Dentro dele, né? Dentro do próprio coração dele. E aguentar aquilo e conseguir enfrentar, né, os seus demônios. Quando na Albedo ele se confrontava com a beleza da obra, coisa magnífica, o perigo era outro, porque aí o alquimista ficava tentado a achar que ele tinha encontrado a pureza, que ele era o cara, eu sou sábio, eu sou iluminado, eu já sei tudo, né? Aquela história que a gente estava conversando agora há pouco. Muito perigoso, porque quando você se coloca numa certeza dessas, fulano é muito espiritualizado, fulano é um sábio, né? Ele achou o caminho, está na Albedo. A Albedo não é a última fase. A Albedo pode aprisionar o sujeito numa fantasia de que ele é puro, santo, e a pessoa entra naquela fantasia de que ela é muito especial e se afasta do mundo, e se afasta do outro. E quando se afasta do outro, perde a capacidade de alterar a si mesmo, porque é na relação, é no espelhamento com o outro que a gente cresce. Então, quando tu se afasta do outro, tu se afasta de si mesmo. Se afasta de si mesmo e se afasta do seu caminho de individuação, do seu caminho de libertação da alma. Né? Porque em todas essas culturas, né, na oriental também, existe sempre a dualidade dos caminhos. Né? Tanto nós podemos, no trabalho com a alma, seguir o caminho da libertação, caminho da salvação, caminho da redenção, né? Todas essas conotações da gente poder transformar a nossa condição de escravos, né? De sermos simples cópias dos nossos familiares, para que a gente possa ousar ser quem a gente veio ao mundo para ser, né? Porque ousar, né? A criação faz cada folha da árvore diferente. Uma é diferente da outra. Cada um de nós vem ao mundo com uma configuração pessoal. Temos o nosso papel coletivo, mas temos esse self, né? Esse si mesmo, aquilo que parece, né, usando uma metáfora, né, uma figura, que Deus soprou o Espírito em nós, para que nós sejamos aquele sujeito no mundo. Com os nossos dons, com as nossas limitações, com as nossas características, né? Esse melhor de nós mesmos é o caminho que os orientais chamam de Dharma. E o Dharma se opõe ao Karma. O Karma, se o Dharma é um caminho de libertação, é aquele caminho que o rio leva, que o rio empurra, que a gente não precisa fazer força. No Karma, a gente enrosca, é aquele rio que volta para o mesmo lugar e a gente fica repetindo a mesma história. Esse é Até quando que a gente fica repetindo? É o aprisionamento da alma. Então, por isso tu fala libertação da alma, porque ela tem que se libertar do karma e seguir o Dharma. Tem que se libertar dessa energia regressiva, né? Nos aspectos psicológicos, das dependências, do quanto nós somos dependentes. A característica maior de nós humanos,
ao nascermos, é a dependência absoluta. O humano não nasce pronto, igual o cavalinho que já nasce pulando, a girafinha que já vai comer a relva. Os bichinhos já nascem se virando sozinhos. Nós não. Nós nascemos em absoluta dependência. Se um adulto larga um bebê recém-nascido, ele morre. Não certamente. tem a menor condição nem de rastejar. Nós nascemos somente com o sistema nervoso autônomo, as vísceras funcionando. Sistema biológico básico. O sistema nervoso central, né, que vai mielinizando aos poucos e vai nos dando a condição de ter os movimentos voluntários, vai se consolidando durante todo o primeiro ano de vida. Só com 1 ano de idade, por volta de 1 ano de idade, que nós conseguimos andar. Rosane, muito profundo essas coisas que está se falando. Eu quero aproveitar e dar uma boa noite para o pessoal que está nos conversando com a gente. Então, produção, você consegue desde o primeiro ali para mim? Júnior Nunes, boa noite. Boa noite também, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao programa Conversa Fora. Sérgio Schulenburg esteve aqui no último, falamos também sobre o desejo e a felicidade. Boa noite também. Maravilha. Obrigado. Liliane Sela, que maravilha, esclarecedor. Obrigado, Liliane. Cristiane Cardenas Pires Ferreira, estou adorando. Muito obrigado também pelo seu comentário. Janaína Ramos, o sopro do Espírito de Deus que ela mencionou é bíblico. Não parece, é assim. Olha só. Temos algum mais? É isso, né? Então tá. Pessoal, muito obrigado pelos comentários. E, por favor, façam alguma pergunta para a Rosane. Rosane, então, seguindo, né, na nossa investigação... Voltando. Os psicólogos. Voltando aos psicólogos. Já que temos, o tempo voa, né? Temos mais ainda 9 minutos de programa. Tá. Vamos aproveitar agora para entender como é que foi desse processo do... Então tinha os xamãs, depois sacerdotes, alquímicos. Como é que chegou na psicologia e até o Freud e o Jung se encontrarem? Só para terminar, né? Os alquimistas não pararam na albedo, então tem a terceira fase, que é a rubedo, que é vermelha como sangue, o sangue como sangue, que fala da natureza. Então, a terceira fase, ela devolve o alquimista para a integração com a natureza. Essa natureza que, quando nós nos desintegramos, nos separamos, nos afastamos dela, atacando, tirando, né, da natureza os recursos, nós acabamos nos perdendo de nós mesmos. Então, a rubedo era a etapa que levava o alquimista a ter o elixir da vida eterna, a encontrar o ouro filosofal. Então, ele é uma espécie de união, de... Explica um pouquinho mais sobre o rubedo. Então, é a natureza da psique. Nossa natureza, ela está permeada da natureza do planeta Terra e da natureza do cosmos. Nós somos feitos de pozinho de estrelas. Tá? Então, quando nós resgatamos essa conexão com a natureza do cosmos e com os rios, as árvores, as plantas, quando nós aprendemos a escutar o corpo da terra, nós aprendemos a escutar o nosso corpo. Quando nós aprendemos a escutar o sopro, né, que percorre o nosso planeta, os ventos que trazem a maravilha da vida e espalha pelo nosso planeta, também nós aprendemos a perceber o sopro do divino nos perpassando. É uma natureza só e ela é viva. Então, anos depois, séculos depois, na verdade, começam a falar os filósofos e os cientistas iniciando
algumas profissões começam a querer explicar as questões, os fenômenos da alma. Né? Então, na Europa, eles começam a falar da consciência e do inconsciente. Nietzsche falava um pouco sobre isso também, né? Os filósofos iniciam, né, a falar sobre isso, mas o conceito ele vai amadurecendo no século XIX e culmina com um trabalho que foi escrito por Freud em 1899, a interpretação dos sonhos. E Freud só lança o livro, ele diz, eu só quero esse livro publicado com a data de 1900, porque ele vai ser o livro que vai marcar o século XX. É a grande descoberta do inconsciente, a confirmação da existência de uma instância que é autônoma dentro de nós. Né? Como se fosse um processo digestivo, digamos assim. Como se fosse uma digestão da alma. Então, nós temos a ideia de que nós sabemos tudo o que se passa com a gente. Mas o Freud dizia, isso é o pedacinho do iceberg que aparece na superfície da água. Abaixo da superfície da água, o iceberg é gigantesco. Consegue dar algum exemplo para nós de algo que a gente percebe, mas que é muito mais profundo? Algum ponto, assim, algo que... Júlia, tá um fato na nossa vida que a gente fica assim, então, mas na verdade essa realmente é uma pontinha e ele é muito mais profundo porque ele tem... Freud começa justamente nessa época a questionar os atos falhos. E ele diz assim, por que a pessoa quer falar uma coisa e fala outra? Por que Quem nunca, né? Por que as pessoas se traem? Por que a pessoa diz assim, eu quero me casar com fulano de tal e nós seremos felizes para sempre? E no andar da carruagem, todas as coisas feias da alma vão sendo projetadas naquele parceiro. Né? E os aspectos conscientes, eles vão perdendo a importância do porquê mesmo que eu casei com aquela pessoa, né? Por mais afeto que tenha, às vezes as forças que estão guardadas no inconsciente, elas superam a nossa consciência, muitas vezes elas nos fazem enroscar num caminho evolutivo. E a gente fica enroscado repetindo histórias, repetindo os traumas do passado, os dramas familiares não resolvidos, as questões que que nos machucaram, a gente fica voltando a elas. Fica sofrendo tudo de novo, constantemente. Voltando, insistindo, apesar da consciência dizer, não é por aqui. Eu não quero... Então ele tem vida própria, digamos assim. Absolutamente autônomos. Jung vai falar dos complexos autônomos e criou um método científico para localizar esses complexos autônomos. Curar. Também, mas assim, inicialmente Jung fez uma pesquisa usando um galvanômetro, plugava o sujeito no galvanômetro e... O que é um galvanômetro? Desculpa a minha ignorância, mas o que é um galvanômetro? É um aparelho que mede as ondas galvânicas. Então, quando você se altera, aparece ali... Como assim me altero? Altero o quê? Altera a energia magnetoelétrica. Tá. É o detector de mentiras. Hoje em dia é usado nas delegacias. Invenção do Jung. Vai dizer, É esse teste. É o galvanômetro usado com associação de palavras. Então, põe ali você com a mãozinha no galvanômetro e... A gente faz uma pergunta cabulosa, né? E vai lendo uma lista de palavras. Então, azul, verde, branco... Daqui a pouco fala a cor do time que ganhou do teu.
o galvanômetro dá uma leve alterada. Né? Suponhamos, né, que você brigou com a sua mãe ontem, né? Aí tá lá, irmão, irmã, mãe, o galvanômetro. Entendi. Então, tá resolvido, já sei o que é o galvanômetro. Nesse teste de associação de palavras, ele ia anotando todas as palavras que tinham alteração. E ele foi compreendendo que essas palavras construíam uma historinha, um aspecto que ele chamou complexo, um núcleo de memórias carregadas de afetos, às vezes positivos, às vezes muito negativos, e em torno desses afetos negativos as memórias se agregam, então vira um complexo, e esse complexo ele é carregado de energia magnetoelétrica. Nossa Senhora, olha que interessante. Não, é um cientista da alma, o Jung. Né? Então, quando eu estava na faculdade, Júlio, nós, década de 70, tínhamos grandes professores vindos da psicanálise, inclusive esse que eu me recordo era um professor argentino, muito bom, ensinou muito Freud para a gente na época da universidade e nos cursos que a gente fazia por fora, né, do ano letivo, mesmo. Da formação. E ele um dia colocou no quadro assim, Carl Gustav Jung, olhou para a gente e falou, foi um místico, ponto. E terminou ali a aula dele sobre Jung, voltou a falar de Freud. Então, durante a universidade, eu fiz a PUC do Paraná, nós não ouvimos falar mais nada de Jung, a não ser que ele era um místico, ponto. E eu fui descobrir Jung dentro do grupo da doutora Anise da Silveira, no Rio de Janeiro, quando fui para um congresso lá no ano de 1981. E quando eu me deparo com a obra do sujeito, aos poucos eu fui tomando conhecimento, eu fui ficando extasiada de como que a gente não estuda Jung. E hoje em dia, quantas décadas depois, ainda esse mesmo problema. Porque a obra de Jung é muito complexa, porque ele fala muito de mitologia, ele propôs, além desse conceito de complexo, que corrobora para a teoria de Freud e para essa ideia de que o inconsciente é traiçoeiro, que o inconsciente tira o nosso tapete. A pessoa nem percebe que aquilo que o equipamento está identificando, ela nem percebe. Simplesmente ele falou mãe, irmã, pai, tal coisa. Em algum desses, o equipamento deu o agito ali, mas a pessoa não, são só palavras. Então, são coisas que estão no inconsciente que a pessoa não percebe no consciente. É isso. Não percebe. Fantástico. E a comprovação de que esses complexos existem, né, deu o substrato para que a psicanálise tomasse um impulso, isso bem no início do século XX. Zane, me explica uma coisa então, que já é uma dúvida antiga minha. Existe então a psicologia, mas também existe a psicanálise. E a gente estava ali no Freud, né, que lançou. Em que momento que existe a psicologia? A gente aproveitar que os nossos últimos minutos, temos mais ou menos 3, 5 minutos, tá? E não tem, a gente como tem 3 programas, então tá tranquilo, né? Tá bom. E a minha intenção é entender em que momento que houve a psicanálise. Psicanálise é psicologia? Psicologia é maior do que a psicanálise? Existe a psicanálise é outra coisa? Ou a psicanálise está dentro da psicologia e existem várias de outras linhas? Basicamente é assim, a psicologia surgiu como uma ciência, com Wundt, com toda uma turma que levava essas pesquisas para os laboratórios. Eles queriam provar que a alma era uma substância passível de ser administrada, pesquisada, e queriam
transformar a psicologia numa ciência cartesiana. Entendi. E, inclusive, não dê risada, isso ainda é uma tendência da psicologia. Ainda tentam comprovar e colocar a psicologia, a psique dentro de uma caixinha, mas Freud, com esse conceito do inconsciente e com a ideia mesmo de que nós precisamos tomar consciência de um id, né? De um isso que mora dentro da gente. Ele chamava id, vem de it, né? Que é em alemão isso. É uma coisa que a gente tem dentro da gente. Então, para Freud, isso ele era construído com as memórias nossas que nós recalcamos. Então, eu tenho uma vivência e todas as memórias elas vão sendo gravadas, mas algumas são mais problemáticas, elas são gravadas junto, postas na mesma caixinha de outras memórias problemáticas. Então nós vamos ficando com umas caixinhas assim meio emperradas no armário da psique. Fica meio bagunçada a coisa ali. E esse inconsciente pessoal, então, esse inconsciente para Freud seria formado pelo recalcado, pelas memórias que nós guardaríamos e elas ficariam ali perturbando. Para Freud, o inconsciente, ele não vem, ele é formado. O indivíduo, quando nasce, para Freud, é uma tábula rasa. Ele vai constituir a vida psíquica a partir das primeiras experiências dele no mundo. Para Jung, o inconsciente viria. Para Jung, nós teríamos esse inconsciente pessoal, ele chama esse inconsciente de Freud de inconsciente pessoal, as minhas vivências no mundo, recalcadas e guardadas e nas caixinhas que Jung chama os complexos, mas teríamos também uma base de memória coletiva, uma memória arquetípica, uma memória de toda a humanidade, uma memória que estaria gravada no nosso corpo. Inclusive, hoje em dia, é comprovado isso pela neurociência, os cérebros, né, que vão... nós temos cérebros arcaicos e áreas novas, que foram se constituindo através da evolução das espécies. Então, é como se o nosso corpo já fosse uma memória de coisas arcaicas. Por que a psique não seria? Então, baseado nesse conceito de inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, que a psicologia de Jung se diferencia da psicanálise freudiana, mas as duas linhas são consideradas psicologia profunda. Por quê? Porque é uma psicologia que contempla a ideia de um inconsciente. As outras psicologias, ou as outras linhas, né, para ser mais correta, de psicologia, elas não contemplam, muitas delas não lidam com a ideia de inconsciente. Trabalham com comportamento, com mudança comportamental, com condicionamento. Áreas muito interessantes, não são menores, mas elas são diferentes. Então, e a psicologia profunda, então, tem basicamente a linha da psicanálise freudiana, que tem N outras correntes dentro da psicanálise, e a linha junguiana, que tem... Seria toda a psicologia analítica. A psicologia analítica. Então, que tem a ideia do inconsciente pessoal e coletivo, e que hoje em dia já tem algumas correntes dentro da psicologia analítica. Então, para eu entender, e também para o nosso público entender,
até onde conseguimos chegar, né? Então falamos dos xamãs, falamos também dos sacerdotes de religião, depois dos alquimistas, muito interessante os alquimistas transformar o ser humano em ouro e saindo até da escuridão, né? Da escuridão chegando ao ouro interior, muito bonito. E depois tivemos então os estudos, né? Tentando transformar a psicologia em algo científico, digamos. E aí veio Freud, né? Onde ele fez esse estudo dos sonhos e conseguiu transformar de fato em algo, em um conhecimento, né? São dois gênios. Freud, um gênio, e Jung, outro gênio. Dois gênios que se encontraram no início do século XIX, do século XX, desculpe, e eu penso 1900. Eu também me confundo, mas... E nós vamos no próximo encontro falar dessa união dos dois, do período em que eles colaboraram e do que isso significou para a ciência da psicologia profunda. Quantos anos durou esse trabalho conjunto deles? A amizade deles, 7 anos. 7 anos. Mágicos. Mas a permanência de Jung como presidente da Sociedade Psicanalítica Internacional foi de 1907 a 1914 e aí tem muita história. Vamos deixar para outro programa. Senhoras e senhores, hoje então conversamos com Rosane Sabag. E acertei o seu sobrenome, né? É isso aí, Rosane Sabag. Às vezes eu me confundo, mas deu tudo certo. Então a Rosane contou pra gente a história inicial da psicologia, mostrou pra gente como dos xamãs chegamos até Freud e essa preocupação com a mente, com o coração, com a psique, que traz essa preocupação com a alma, que talvez de alguma maneira a nossa cultura confunda um pouco o que é a alma, mas é o que anima, né? Numa tradução, é aquilo que nos anima, então a nossa energia vital, de certa maneira, ela se relaciona com a alma, com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente acredita e constrói em vida. E também tivemos a nova descoberta para nós, né, que talvez tenhamos aí, segundo Jung, uma memória coletiva, ou seja, em algum ponto todos nós lembramos das mesmas coisas. E no próximo programa entenderemos o que esses 7 anos juntos fizeram e contribuíram para a humanidade, esse trabalho conjunto de Freud, tanto para a psicologia quanto para a humanidade. Essa amizade, esse trabalho científico desses dois gênios puderam nos acrescentar para viver melhor. Então, Rosane, peço últimas palavras para o público, alguma dica de leitura, algum texto, algum site que você indica para os curiosos. Eu imagino que devam ter bastante pessoas curiosas aqui. O que você sugere que a pessoa leia por conta própria até a próxima quinzena, que continuaremos com o programa 2? Então, é um campo muito amplo. Para quem quer conhecer um pouco de Jung, eu sugiro que busque o livro Memórias, Sonhos, Reflexões, que é uma biografia onde ele escreve alguns capítulos e ele conta os próprios sonhos, e ele conta da infância dele, ele conta do encontro com Freud, ele conta como é que foi ele mesmo conta? Ele era entrevistado pela Niala Jafé, ela transcrevia, e muitos capítulos ele dizia, me dá que eu escrevo. Isso eu quero escrever. Ele bem velhinho, ele foi muito ativo, até 86 anos, quando faleceu, e então o livro tem muitas confissões dele já em idade avançada, falando foi o último livro todas dele, as então, experiências, dos grandes encontros. Eu acredito que seja um bom começo. Ponto de partida. Que legal. Para quem já estuda psicologia, nós temos o Núcleo Jungiano de Florianópolis, que é um grupo que se reúne para estudar a obra de Jung semanalmente. Tem um grupo já
avançado, estudando, tem os grupos de supervisão, tem os grupos que reúnem para trazer professores de fora e no semestre que vem vai ter grupo para iniciantes. E se a pessoa quiser começar a participar desse grupo, ela pode lhe procurar pelo WhatsApp? Pode procurar pelo telefone, site do site. núcleo ou pelo jungflorianopolis@gmail.com. Tá, jungflorianopolis@gmail.com. Então tá, estivemos hoje com a Rosane. Rosane, muito obrigado. Foi Eu que fantástico. agradeço, Júlio. Eu não sei que horas são, eu até consigo olhar mesmo. Agradeço a sua audiência esse tempo todo aqui com a gente. Eu não senti o tempo passar e parece que a gente não falou nada. Eu quero saber muito ainda e o próximo programa promete. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Uma boa noite, bom descanso e até daqui 15 dias. Um forte abraço.